Nesta aula, conheceremos um objeto chamado assembly ou seção tipo. Este objeto é essencial na modelagem de corredores e, devido a isto, vamos conhecer as suas características, como ele é formado e quais as aplicações possíveis de uma assembly. Então, para começarmos, nós vamos utilizar o desenho 2.1, que você vai encontrar facilmente na coleção de desenhos do nosso curso. E aqui dentro vocês irão encontrar algumas seções que definem as características de alguma estrutura que você poderá vir a construir no Civil 3D. No caso aqui, nós temos algumas seções que definem estruturas de estradas, como uma pista simples, uma pista dupla aqui com uma divisão no meio e uma seção típica de uma rotatória. Como elas funcionam? As assemblies, pessoal, elas são o conjunto de todas as características que definem a estrutura. Então, quando você tem um desenho como esse aqui, um objeto como esse aqui, você está trabalhando com uma assembly. Os objetos que constituem cada pedacinho da nossa assembly, nós podemos ver eles separadamente, são o que nós chamamos de subassemblies. Onde que eu posso encontrar as assemblies? Aqui na minha aba Prospector, olha. Então aqui eu tenho todas as assemblies que foram criadas e eu posso interagir com uma a uma que eu quiser utilizando a aba Prospector. Então, como uma assembly, ela na verdade é um conjunto de subassemblies, vamos dar uma olhadinha no que seria essa subassembly. Quando eu dou um zoom em qualquer assembly, eu vejo que ela é constituída por pequenos bloquinhos. E cada bloquinho desse é uma subassembly que foi utilizada para criar a seção. Até mesmo essas linhas que nós temos aqui. Então, o que o pessoal às vezes confunde, acha que a subassembly ela é apenas criada através de bloquinhos, mas na verdade nós temos algumas linhas que definem muito bem o trabalho que você tem que fazer no seu corredor. O que nós podemos ver aqui? Cada subassembly ela tem um nome. Então, se eu venho aqui na aba Prospector e venho aqui no Divided Highway, que é essa assembly aqui, eu posso visualizar uma a uma aqui na minha aba Prospector. Então, eu posso clicar com o botão direito nessa shoulder aqui, por exemplo, e pedir para selecionar. Então, o que acontece? Ela é esse objeto, esse pedacinho que constitui a assembly aqui. Então, o que é importante saber? Você vai criar suas assemblies, mas você tem que ter ciente que ela nada mais é do que um conjunto de subassemblies que serão objetos que vão interagir um a um para criar o nosso corredor. As características que definem uma subassembly são chamadas de propriedades. Então, se eu clico numa subassembly, eu sou levado aonde? Até a minha aba contextual da subassembly. Se eu clico com o botão direito nela, eu tenho a opção aqui, Subassembly Properties. Se eu clico nessas propriedades, eu tenho aqui como mudar o nome, mas o ideal é não mudar. E eu posso vir nos parâmetros que definem ela. Olha só que legal. O lado que ela fica, no caso aqui está do lado esquerdo, a largura, a declividade, a profundidade da pavimentação e outros parâmetros que nós vamos trabalhar aqui. Então, essas propriedades elas podem ser alteradas e devem ser alteradas no seu projeto para que você possa trabalhar com as características exatas do corredor que você quer criar. Além disso, eu posso encontrar aqui alguns códigos que têm a ver com as características também das subassemblies, mas que a gente às vezes também acaba não trabalhando. O mais importante aqui são os parâmetros que você poderá modificar. Para finalizarmos, então, vou clicar aqui em OK e vou trabalhar aqui com a minha subassembly, onde eu posso reconhecer algumas características dela. Por exemplo, quando eu paro o mouse aqui na subassembly, essa parte que fica destacada é o que a gente chama de forma da subassembly, ou shape dela. Essa forma ela varia de assembly para assembly e de subassembly para subassembly. Esses pontinhos roxos que tem aqui são os pontos para que você consiga conectar outra subassembly que você necessite em seu projeto. E essa linha aqui de cima é o que nós chamamos de link, pois ela vai conectar uma subassembly até a outra. Se bem aplicada a subassembly, pessoal, vocês podem até utilizá-la para obter informações de análise, como, por exemplo, o volume de corte e aterro que você vai precisar para construir o seu corredor. Então, quando bem aplicada, você consegue obter vários outros tipos de análise, além da construção do corredor que você precisa. Nesta aula, nós conhecemos este importante objeto na modelagem de corredores chamada assembly ou seção tipo.
vimos que ela nada mais é do que um conjunto de subassemblies que dão as características do nosso projeto, que nós vamos poder utilizar para projetar as nossas estruturas, e que cada subassembly possui uma propriedade que resume as características dessa subassembly, como largura, profundidade, e que você vai editar isso de acordo com as necessidades do seu projeto.